Pois é, a Rede Alagoas TV traz hoje uma figura histórica aqui no estado. Tem um tempo já de militância, apesar dos seus 49 anos, né, vividos, né, mas é uma figura já de muito tempo aí na militância, sempre no campo da esquerda. Teve professor do Instituto Federal de Educação, militou sempre, como eu falei, no campo da esquerda. Descobri recentemente que o danado entrou pelo meio da comunicação, né? E ele agora é um pré-candidato a Senado pela Unidade Popular. É com a satisfação que a gente hoje bate esse papo com Alexandre Fleming. É isso? Obrigado, Mário. Sempre um prazer vir aqui falar contigo. É muito importante. Você que é, na verdade, uma grande referência do campo da esquerda de Alagoas. Eu dou, nesse quase meio século, a minha pequena contribuição nesse campo. Quase meio século já de militância. Mas eu iniciei minha vida política efetivamente em 92, no Fora Collor, com 15, 16 anos de idade. E como você falou, sempre no campo da esquerda. Assim que eu tirei o meu título de eleitor, eu corri para a sede do Partido dos Trabalhadores, que era ali na ladeira, perto da Embratel. Eu estudava numa escola que ficava dentro do SESMAC, Colégio Universitário. Era um pouco antes da praça, né? Nesse tempo eu acho que era perto da praça... Sergipe, né? Praça de Sergipe. Antes, quem vem descendo no sentido centro. Exatamente. Corri para me filiar, me filiei em 96, fiquei até o início de 99, 2000, quando eu entrei na universidade. Aí na universidade, centro acadêmico, DCE, congresso da Uni, conheci o pessoal do PSTU e me filiei ao PSTU. Passei uma temporada boa por lá e depois eu saí do partido, fui fazer mestrado e nos reencontramos no PSOL em 2008, naquela fantástica eleição que o PSOL cravou e ainda segue para a história a maior votação proporcional de uma candidatura a vereador, né, da Heloísa Helena, ex-senadora, atual deputada federal. Pelo estado do Rio de Janeiro. Pelo estado do Rio de Janeiro. E conseguimos fazer 2 vereadores. Repetimos a dose 4 anos depois, né? Isso. Fizemos 2 vereadores de novo e, na ocasião, fui candidato a prefeito. Tive a honra... 22 mil votos, se não me engano. 20.561. Olha aí. 5,13% dos votos. Decoro, não posso esquecer uma votação boa dessa da gente, do nosso campo, né? Expressivo, mostrou como o campo de esquerda é capaz de fazer uma leitura crítica, um diagnóstico e apresentar também caminhos, né, de transformação, mudança e alternativas reais para o povo, tanto da cidade de Maceió naquele momento, quanto para o estado de Alagoas. E estou aí na luta, seguindo firme e forte, depois de 14 anos, novamente fazendo esse movimento, agora junto à Unidade Popular, de uma pré-candidatura ao Senado, a única, Mário, novamente, agora em 2026, do campo da esquerda, em Alagoas. Em 24 também a gente não teve, foi a companheira Lenilda Luna, da UP também, que foi a única candidata à esquerda à prefeitura de Maceió. Subiu no pódio, ficou em 3º lugar. Perdeu apenas para o MDB e para o PL. E a UP, no Brasil, acho que foi a única que ficou entre os 3 primeiros colocados numa candidatura majoritária naquele momento. Novamente agora a Lenilda é pré-candidata, é a primeira vez dela pré-candidata ao governo, e eu estou como pré-candidato ao Senado para tentar fazer desse processo um instrumento, né, uma tribuna de debate, fazer política como quem faz educação, né, buscando conscientizar o povo de Alagoas, mostrar quais são os problemas crônicos que a gente tem, como é que nesses últimos 20 anos a gente se mantém com os piores índices sociais, seja na educação, seja enfim, na saúde, né? Pra você ter uma ideia, nós seguimos líderes
em analfabetismo no Brasil, em pleno século XXI, em pleno 2026. Maceió é a capital, entre as capitais com maior índice de analfabetos. Isso são dados que envergonham qualquer governante que tenha um mínimo de dignidade. Mas, curiosamente, eles costumam dizer que fizeram os melhores governos da história. Como é que alguém que se diz fazer o melhor governo entrega o Estado com o pior índice de analfabeto entre todos os estados do Brasil e acha que fez o melhor governo da história? Não fez. É papo, né? Narrativa, é discurso, é marketing, não é realidade. E a gente quer mostrar a realidade, apontar as contradições. Um estado com uma concentração de renda absurda, uma concentração de terra, quero discutir isso com você que é engenheiro agrônomo, né? Essa questão da concentração de renda e da produção da agricultura familiar e do agronegócio, como tem uma disparidade absurda e absoluta em nosso estado. Mas estando aí, mande as ordens que eu puder auxiliar nessa reflexão, nesse debate, nessa apresentação, vai ser muito importante para a unidade popular, acho que para o campo da esquerda também. Fleber, me diga uma coisa, qual é o quadro que você visualiza? O que é que você acha? Quais foram os erros cometidos? Estou falando aqui na política, né? Um Estado que chegou a ter lá atrás um governador que se apresentava como de esquerda, uma senadora que se apresentava de esquerda, se apresentava não, até hoje se apresenta de esquerda, é de esquerda, mas como é que o Estado dá essa guinada e nós temos hoje uma situação de um governo? Eu fiquei estarrecido. Semana passada, o governador de Alagoas faz uma postagem onde diz, né, bate palmas para a decisão de Trump de achar que de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, isso como uma coisa positiva, e dizendo que Alagoas vai resolver isso numa visão estapafúrdia. Eu fiquei pasmo, como é que um governador do estado diz uma coisa dessa? Como é que a gente sai de um quadro lá atrás, né, de 1999, que a gente imaginava que novos ares iriam surgir em Alagoas, e nós fomos declinando ao ponto do quadro que se desenha hoje em Alagoas? Qual a avaliação que você tem disso? Quais foram os motivos que levaram a isso? É verdade, Mário. Os motivos são muitos, sim, né? Mas, obviamente, uma parte deles requer uma certa autocrítica também, né? É inevitável. Mas tivemos inúmeras vitórias na década de 90, né? Isso. A própria vitória em 92 da Prefeitura de Maceió, sim, naquelas condições, né? Em pleno impeachment do Collor, muitas pessoas até achavam que o Ronaldo não conseguiria vencer a eleição para vereador e entra com um índice baixíssimo nas pesquisas. E o impeachment, de certo modo, é o pano de fundo que desarticula um pouco a cadeia de relações sociais das oligarquias, permitindo que ele, junto com a Heloísa, naquele momento, apresentasse uma proposta política mais audaciosa, crítica, realística, e faz uma ruptura e se torna prefeito de Maceió. Consequentemente, Heloísa, na sequência, ganha a eleição para deputada estadual, tem uma participação protagonista, inclusive, em 97, no famoso 17 de julho, que é um outro momento de ruptura, conflito e tensão entre as oligarquias de Alagoas. O acordo dos usineiros, de certo modo, se reflete na arrecadação do Estado. O Suruagi deixa de pagar por 11 meses os servidores públicos e fica ingovernável, né? Então, polícias, professores, eu ainda garoto, frequentando o ensino médio, participo desse dia ativamente, e a queda daquele governo foi extremamente decisiva
e garante a eleição do Ronaldo em 98 e a primeira eleição de uma senadora do PT na ocasião e uma senadora mulher de Alagoas, que foi a Heloísa Helena. Foi importantíssimo. Na sequência, no início do século XXI, aí é que eu acho que a gente começa a ter derrotas significativas, especialmente quando o PSDB assume o poder, em 2006, né? A primeira eleição do Teotônio Vilela. O Ronaldo disputa o Senado naquela ocasião e perde. E se você for considerar de lá para cá, o Ronaldo, nessas 2 últimas décadas, sofreu derrotas eleitorais significativas, né? Ele perde a eleição para o Senado, ele perde a eleição para o governo na reeleição do Teotônio Vilela. Ele não consegue ser candidato em 2012, quando eu sou candidato a prefeito, ele fica indeferido, porque tinha uma pendência com a Justiça Eleitoral, não pôde registrar a candidatura, e ele se torna deputado federal, e a única lembrança, um fato que pode se considerar positivo nessa trajetória, foi o voto dele contra o impeachment da Dilma, coisa que a gente não pode dizer do senador Renan Calheiros, do MDB, que foi um dos que votaram pelo impeachment da presidente Dilma em 2016. Aí depois o Ronaldo abre mão do protagonismo após essas derrotas e se torna um coadjuvante dos interesses das oligarquias. Ele passa a ser vice do ex-prefeito, agora pré-candidato ao governo JHC, em 2020. E em 2022 ele deixa o grupo do JHC e se torna vice-governador na chapa do Paulo Dantas, do MDB. E agora, novamente, parece-me que pode ser o vice, rompeu com o grupo do MDB e foi para o grupo do PSDB ser vice do JHC. É a promessa, né? Se vai ser efetivada, a gente vai ver mais à frente. Então, os erros do Ronaldo demonstram uma mudança do perfil que inicialmente tinha um caráter progressista e, de certo modo, compromete um aspecto em uma parte da esquerda, pelo menos essa esquerda institucional dessa centro-esquerda. Mas há outros erros, obviamente, né? E há outros problemas, outros atores e outros contextos que a gente pode trazer para uma análise. Como, por exemplo, a meu ver, em 2002, quando o Lula faz a carta aos brasileiros, naquele momento existia a obrigatoriedade da verticalização de cima para baixo. Então, o vice que o Lula escolhe para ser candidato dele, junto com ele na chapa, é o Zé de Alencar, do PL. Então, Alagoas teria que impor ao PT local uma aliança com o PL, e naquela ocasião você sabe quem era o nome do PL para ser vice do PT em Alagoas, era do senhor João Caldas. E fez com que a chapa que o PT tinha pensado inicialmente, se eu não estiver enganado, inclusive a Heloísa era uma possível pré-candidata ao governo e se nega a fazer essa... Eu era candidato a deputado federal. Você era candidato a deputado federal. Era. Com muita chance naquele momento, pelo papel que ela cumpria no Senado, sim, pela força que se tinha. E aí esse erro, a meu ver, que se reflete por conta do modelo eleitoral daquela época, que impõe uma relação do PT com o PL do João Caldas, impediu uma chapa mais competitiva. E aí o Ronaldo foi para a reeleição contra o Collor, se não estou enganado, e vence a reeleição em 2002. E aí depois a gente já falou aqui dos elementos que inferem as escolhas do Ronaldo. A Heloísa cumpre um papel decisivo e importantíssimo no Senado Nacional, mas esse movimento encontra um ponto de ruptura, que foi quando a senadora Heloísa Helena, corajosamente, fez um enfrentamento com a primeira grande política de mudança das relações do PT com os direitos trabalhistas, né? E foi um direito previdenciário. A reforma da Previdência de 2003 fez com que ela, Babá e outros companheiros, Luciana, fossem expulsos do PT por defender exatamente o programa do partido,
o estatuto, as ideias que fundaram o partido naquele momento, e a Heloísa vai se reorganizar e, de certo modo, reorganizar parte de uma esquerda que depois vai surgir também aqui em Alagoas, que deu origem ao PSOL, que você, se não me engano, até hoje segue filiado e é um dos fundadores também, né, Mário? Isso. E cumpriu um papel muito importante, presidente estadual, presidente por vários mandatos, foi candidato a governador, candidato a senador pelo PSOL, mas uma pisa infeliz, mas cumpri a tarefa. Faz parte, companheiro. Perder. Aliás, na verdade, eu não costumo dizer que a gente perde, eu costumo dizer que a gente ganha todas as eleições que participa, porque é muito bom para o Estado ter candidaturas de esquerda que possam discutir com a juventude, com todos que estão envolvidos e apresentar um olhar diferente. Isso. Fazer uma crítica, elevar o nível da consciência do eleitor, trazer um pouco de história, porque eles querem contar só daqui para frente. Eles não querem contar o passivo. E um momento muito oportuno, porque a população, é interessante, quando começa a campanha, ela fica muito, assim, muito receptiva ao debate político, né? A gente sabe, nós que temos militância no campo da esquerda, sabemos das limitações do que seja o parlamento, seja o poder executivo, né? Mas a gente sabe da importância de, às vezes, vários eventos que você realiza, em várias oportunidades da vida partidária. No entanto, o momento político é o momento mais fácil, fica mais acessível de você dialogar com a população, né? E levar suas ideias, né? Trocar ideias, ouvir críticas, ou seja, enfim. E é um momento muito oportuno. E quando a gente perde essa oportunidade, é muito ruim, porque você termina tendo candidatura só no campo, só com a visão praticamente. Se você pegar as duas candidaturas, as candidaturas que nós temos aí, seja para governo do Estado, seja para o Senado, a maioria das candidaturas, no fundo, ela tem muita coisa parecida. Tem algumas que destoam, né? Destoam para a direita mesmo, né? Tem candidaturas que chega a ser, ela consegue ser a direita do Flávio Bolsonaro, por exemplo. A direita da direita. A direita da direita. Chega a ser uma coisa estapafúrdia, mas é isso. Mas é um momento oportuno da gente dialogar. Verdade. Né? A gente tem aí, para o governo do Estado, duas candidaturas que estão pré-candidaturas que estão postas, do PSDB e do MDB, Mário. Se a gente for olhar para trás, no retrovisor, são 20 anos dessa turma governando Alagoas. O PSDB governou por 8 anos, 2 mandatos de Teotônio Vilela, e o MDB governa já há 12 anos. Né? E o que a gente tem visto nos últimos anos de evolução? Nada, né? É muito asfalto, é muita ponte, é muita rodovia, é muito concreto, mas no social praticamente nada, né? Nós somos o terceiro pior estado em saneamento básico. Saneamento básico, como você sabe, está diretamente ligado à saúde, porque a contaminação da água junta bactérias, vírus, parasitas e adoece. A mortalidade infantil no estado de Alagoas, historicamente, é altíssima. E boa parte dessa mortalidade advém de doenças que geram diarreia, né, nas crianças de até 5 anos de idade. E causa mortes precoces de toda uma geração de alagoanos que sequer tem o direito de existir. Né? Então isso é muito ruim. E os índices mesmo que a própria ONU utiliza para fazer a verificação das condições sociais de países ou de estados, demonstra, né, por exemplo, o IDH de Alagoas. Nós somos os piores IDHs do Brasil, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, o IPS também nosso é lá embaixo, o Índice de Gini também é um dos menores do Brasil.
Como eu já disse, a taxa de analfabetismo no estado de Alagoas é altíssima. Então, como é que a gente pode, em 2 décadas, continuar nesse atraso e ainda achar que nessas 2 pré-candidaturas, nesses 2 grupos políticos, nesses 2 partidos, o PSDB e o MDB, o povo de Alagoas deveria depositar qualquer confiança? Não deve, né? A concentração de renda no estado de Alagoas é absurda. A gente tem um estado que está chegando esse ano a a um PIB de quase 100 bilhões anual. O PIB mensal do estado de Alagoas hoje gira em torno de 8,3 bilhões. E se você for considerar, em 2001, 2002, o PIB anual é o que hoje é o nosso PIB mensal. Ou seja, é um estado que tem um produto interno bruto riquíssimo, mas fica com quem isso? Né? Um estado que tem 92,5% de toda a sua população recebendo abaixo de R$ 5.000, Mário Agra. Ou seja, somente 7,5% recebe acima de 5 mil. E a gente sabe quem é que recebe acima de 5 mil reais. São aqueles que controlam o poder político, poder econômico, as terras, que é um tema que eu queria discutir contigo. Eu estava estudando, lendo sobre agricultura familiar no estado de Alagoas e fiquei estarrecido. Eu descobri que 84%, né, daqueles que fazem a produção da agricultura familiar produzem em 551 mil hectares e produzem coisas diversificadíssimas, né? Frutas, hortaliças e o agronegócio, né? O empresariado, aqueles que controlam a terra numa perspectiva da cana, da produção de bovina, de corte e de leite, representa apenas 16 mil, né? E ao mesmo tempo, né, eles ocupam 1,08 milhões de hectares. Considerando, se eu não estiver enganado, que um hectare representa 10 mil metros quadrados, veja a distorção, ou seja, quem mais produz, quem mais abre postos de trabalho, menos tem possibilidade de acesso à terra. Ou seja, se a agricultura familiar tivesse mais terra para produzir, a gente geraria mais emprego, distribuiria mais alimentos e, ao mesmo tempo, quem menos produz, quem gera menos emprego e quem produz para fora, inclusive, né? Porque a cana, o etanol e o agronegócio não produz para o consumo interno, na maioria das vezes, produz para fora. Então, é uma distorção quase que absurda. E quando a gente vai ver os municípios, Quebrangulo tem dono, né? Um determinado político da região é dono de todas as fazendas ao redor. A mesma coisa em Santana, em Piranhas, para ficar só por aí. Então, quando você vai ver, qual é a possibilidade das pessoas que são moradoras dessas regiões terem autonomia de fazer uma ruptura, um contraponto ou buscar alternativas, se depende integralmente de quem possui a terra e de quem possui o controle econômico e o controle político daquela região. Fica muito difícil. Então, a nossa pré-candidatura, entre outras coisas, serve para mostrar essas contradições, essas aberrações, esses absurdos próprios de Alagoas, que se diferenciem muito negativamente de outros estados, como a Bahia, Pernambuco, o próprio Ceará ou Rio Grande do Norte, que agora fez esse movimento em relação à energia eólica, que o colocou em outro patamar, né, econômico. Então, nosso modelo econômico é totalmente desfavorável para a grande maioria do povo e interessa apenas a quem controla o poder político de forma muito ostensiva. E a gente tem que rever isso urgentemente, ou ficaremos mais 20, 30, 40 anos refém desse modelo com os piores índices sociais e com os mesmos, porque, entre outras coisas, eles são bons de fazer filho e neto, né? E aí eles herdam as terras, eles herdam os mandatos, eles herdam toda a economia local em favor dos interesses deles. Flemming, você
como pré-candidato a governo, você vai enfrentar... Senado. Desculpa. Pré-candidato ao Senado, você vai enfrentar um perfil de candidaturas também muito ruins. E aí eu pergunto a você, se você, sem precisar citar nome, mas qual o quadro real das candidaturas postas, né? Porque você tem um quadro, vamos colocar assim, candidaturas de centro, mas tem uma quantidade expressiva de candidatura de direita. Verdade. Eu fiquei estarrecido, por exemplo, quando uma senadora que nós temos, que é a mãe do JHC, né, candidata a governo, ela subscreve a uma nova proposta, né, enquanto a gente está defendendo, né, a extinção do 6x1, né, ela defendendo 7x0. Essa só tem uma justificativa. Né? Quem pensa em uma escala de 7x0, né, são defensores do escravagismo, é isso? Porque só 7x0 só existiu no escravagismo. Né? Na verdade, é um nível de exploração que o cara não tem direito nem um domingo. 7x0 você não tem direito nem um domingo. É trabalhar de segunda a domingo sem descanso. Pois ela subscreveu, estou estarrecido. Um outro candidato, né, que a gente conhece, que ninguém sabe que, na verdade, ele vai ser candidato aqui, mas se propõe, foi relator da CPI da Previdência. Mas se for pegar um pouco o histórico, né, dele, não precisa ir muito longe, não. A família todinha estava envolvida no esquema Collor. Quem que não sabe da história, né? E é uma situação, assim, nossa figura estarrecedora. O outro foi presidente da Câmara. Né? Como é que você vê esse quadro? Perfeito, Mário. Eu vejo 3 campos da direita organizados, né? Um campo da centro-direita, que alguns tentam passar a ideia de que a centro-esquerda não é centro-direita, não há a menor possibilidade de confundir isso, que é a representada pelo senador pré-candidato do MDB, Renan Calheiros, que, de certo modo, está há 31 anos como senador, né? Como eu tenho dito, no Império do Brasil, o imperador que nomeava o cargo de senador, e o cargo de senador era vitalício. Na República, não. É um mandato de 8 anos e é eleito pelo povo. Então, esse campo que está posto, que representa o governo de Alagoas, né, ele é o campo da centro-direita. Existe um outro campo, como você bem falou, da direita tradicional, fisiológica, que tem um mentor, o gerente do orçamento secreto, né, que é o deputado federal Arthur Lira, também pré-candidato ao Senado de Alagoas, que representa essa direita mais conservadora. E tem um campo da extrema-direita, que aí é um problema sério. De fato, a gente tem que se colocar e passar a régua, porque tudo que não representa as condições mínimas de existência civilizatória estão do lado de cá. E o que tem de pior, do ponto de vista do entendimento, da leitura de mundo, está lá no campo da extrema-direita. Então, essa extrema-direita conservadora, reacionária, agressiva, violenta, representada pelo deputado federal Alfredo Gaspar, que hoje preside o PL e é o representante do bolsonarismo no estado de Alagoas, a gente tem que repelir e fazer todo o combate político necessário para mostrar à população o quanto é problemático. Não que todos os demais da direita não sejam, mas a extrema-direita é pior do que todas as outras, e não dá para botar um sinal de igual. São semelhantes, representam o mesmo campo, defende o capitalismo, a desigualdade e a concentração de renda, mas um defende formas de atingir esse modelo de sustentação da estrutura capitalista de um modo totalmente que a gente tem que repelir e tentar combater ideologicamente,
combater do ponto de vista das ideias, apresentar alternativas e mostrar as contradições. Realmente, de fato, quando a senadora assina essa proposta de PEC que modifica aquela vitória, em menos de uma semana de termos conseguido a vitória da fim da escala 6x1, e ela assina uma flexão, né, uma proposta que possibilita uma escala de até 7x0 e a flexibilização de todos os direitos e a relação do trabalhador com o patrão para assinar acordos em que o trabalhador sempre vai estar numa situação inferior à do patrão, foi muito ruim. A gente fez vídeo, acho que boa parte do povo brasileiro se revoltou. Ficou claro de que lado se encontra a família Caldas em relação aos interesses dos trabalhadores e do povo de Alagoas, e a tal ponto que essa pressão fez efeito, ela retirou a assinatura, né? Pelo menos isso. Pois é, Flamengo, nessas considerações finais, o que é que você tem assim, a dizer para esse desafio, essa tarefa que está posta nessa sua pré-candidatura de Senado? Mário, é um desafio grande, é uma responsabilidade muito grande ser pré-candidato ao Senado do campo da esquerda socialista. A gente sabe que o momento da eleição é muito propício, a sociedade está atenta, escuta. Tem duas coisas que o brasileiro gosta de fazer, né? Participar da eleição e se vacinar. É cultural isso. E ele fica mais atento, mais ansioso, embora esteja nos últimos anos cada vez mais percebendo que a política tem reproduzido um tipo de político que não é aquilo que ele gostaria, mas ainda aparece e é fundamental candidaturas do campo da esquerda, debates programáticos, ideias, versões, visões, olhares, contrapontos que são essenciais, que fazem com que o processo eleitoral sirva que a população saia melhor, que não seja um toma lá da cá, que não seja um movimento fisiológico, que as pessoas não se deixem levar pela compra de voto, né? Que a gente consiga, de fato, cada vez mais usar esse momento para apresentar as ideias do nosso campo, que em geral não tem tantas possibilidades de fazer isso. Então, vou utilizar esse período para fazer esse debate, apresentar essas ideias, mostrar a visão do campo e a necessidade e a importância de ter pré-candidaturas de esquerda. O ideal é que tivéssemos mais, não temos. Não cabe a mim julgar os motivos que nos levaram a este momento. O fato é que o momento é esse. A única pré-candidata ao governo é a Lenilda, o único pré-candidato ao Senado é o Flemming, representando a esquerda de Alagoas. Uma esquerda que historicamente cumpriu papéis muito decisivos e importantes, mas que neste século, nos últimos 20 anos, a gente tem tido muita dificuldade de ter um papel mais protagonista. E abrindo mão, em alguns momentos, por escolha, para ser coadjuvante dos mesmos nomes e das mesmas famílias e dos mesmos projetos que estão postos. Então, acredito que tem muita gente desejando. O time que não joga não tem torcida, isso eu ouvia desde muito cedo. Então, a gente está jogando, fazendo o bom debate, mostrando que esse modelo econômico precisa ser superado. A gente sabe também que a eleição não vai resolver tudo da vida do povo. Ninguém vai aqui vender ilusões, né? A gente precisa rever o modelo de sociedade que está posto, né? Construir um outro modelo, um outro patamar de existência humana, para poder construir, de fato, uma proposta de sociedade que faça com que todos consigam evoluir minimamente igualmente, né? Não com tanta desigualdade, não com tanta concentração de renda, não com tanta violência, não com tanto desalento, né? O estado de Alagoas lidera também os índices de desalento que a OIT definiu na década de 80 como um índice importante e necessário, ou seja, o cara tem formação, o cara tem saúde, o cara tem potencial para estar trabalhando, mas não procura mais porque não encontra.
emprego. A informalidade tomou conta do nosso estado, né? Praticamente a maioria dos trabalhadores estão na informalidade ou no subemprego. O cara tem potencial para trabalhar mais dias, mais horas, mas não tem lugar para acolher esse trabalhador. Ele não pode desenvolver as capacidades que ele se dedicou com estudo, com formação, com prática e fazer, inclusive, não só a sua venda, porque o trabalho não é só entregar a sua força de trabalho e receber o seu salário. É você fazer coisas que você se identifica, gosta, que você sente que, de certo modo, está colaborando com a sociedade. Eu sou professor, né? Eu sei, quando eu vejo um ex-aluno meu se tornando médico, advogado ou qualquer outra área, dentista, assistente social, pedagogo, agrônomo, tem vários ex-alunos meus que se tornaram agrônomo, a gente sente que, de certo modo, a gente deu a nossa parcela de contribuição. É óbvio que a gente trabalha em condições que ainda precisam ser melhores, a gente precisa de salários que precisam ser melhores, mas quando a gente se dedica a fazer, eu tenho certeza que você como agrônomo, ou eu como professor, ou o próprio Reizinho que está fazendo aí as filmagens, a gente entrega o melhor da gente, né, para a sociedade. Mas nem sempre na nossa sociedade, aqui em Alagoas, a gente tem espaços de trabalho disponível para a gente entregar o nosso melhor. Tampouco a gente é remunerado à altura do que a gente entrega e se quer explorar ainda o máximo do que a gente tem a oferecer, e todos que são contra a escala 6x1 demonstram isso. Então, acredito eu que essa responsabilidade, a utilização desse espaço do processo eleitoral como uma tribuna pública de debate, de conscientização, de reconstrução da memória da história da política alagoana vai servir bastante, mostrar que a gente é capaz de fazer um diagnóstico, apresentar dados reais e propor saídas, demonstrando limites, demonstrando que, por exemplo, a própria segurança pública do nosso estado tem vivido uma situação de abandono completo, né? O índice de letalidade é altíssimo, e isso também está articulado a uma série de outros índices e situações socialmente postas. E a gente ainda tem uma polícia militar, militarizada, né? Organizada numa disciplina tal qual as Forças Armadas. Esse próprio debate da desmilitarização das polícias é importante. Eu lembro que na década de 90 a gente teve um movimento interessante, que foi a construção da Polícia Cidadã. Hoje em dia praticamente já não se vê isso. E as Forças Armadas aqui no nosso estado cada vez mais têm incorporado, né, por conta das suas lideranças, que acabam se tornando deputados federais, sim, vereadores, agora um deles querendo se tornar senador, um discurso que transita por esse campo que você apontou e que tem que a sociedade ter todo cuidado de evitá-lo, que é o campo da extrema-direita. Por quê? Porque, infelizmente, num ambiente militarizado, a ideologia tem uma força muito grande, um papel muito grande, muito decisivo. E a polícia trabalha, essa polícia militarizada, muitas vezes, como se houvesse um inimigo interno, mas não existe um inimigo interno. É a nossa própria sociedade, é o nosso próprio povo. São nossas próprias contradições. E a gente tem que ter uma polícia que entenda essas contradições, né? Uma força de contenção e dos interesses da população, não dos interesses de quem controla o poder, a riqueza e as terras. Você não vê um caveirão entrar numa usina, você não vê um caveirão invadir a Ponta Verde, você não vê uma pessoa transitando na orla de Maceió sendo tratada de uma forma violenta pelas forças de contenção do Estado. Agora, quando você vai no Jacintinho, quando você vai no Benedito Bentes, quando você vai no Dique Estrada, aí você vê um tipo de prática e de abordagem, principalmente contra as pessoas pobres, pretas e periféricas, totalmente diferente. O que é isso? Isso é ideologia. Isso é uma visão que uma parte da sociedade merece um tratamento e a outra parte merece outro. Então, desmilitarizar também é a possibilidade de construir um tipo
de força de contenção policial, mas cidadã, que entenda e se identifique com o seu próprio povo, que não faça a defesa do patrimônio, do interesse político e econômico de um pequeno grupo, mas atenda aos interesses de toda a sociedade. Pois é, a gente encerra por aqui, agradecendo a presença do Flame e dizendo que estamos aqui abertos para novos debates, possivelmente após a candidatura. Vamos ver as possibilidades de entrevistá-lo já como candidato. Certo, Mário. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tá bom, cara.